Notícias na comunidade com Leandro Thompson. Fala pessoal, sou o Leandro Thompson, chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. Quinta-feira, quase sexta, hein? Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Vamos que vamos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, as pautas econômicas prioritárias para o governo, como a reforma dos impostos aí, né, que envolve imposto de renda, a isenção, né, da galera que ganha até R$5.000 por mês. Abram aspas. Trouxemos para o conhecimento do Hugo Mota uma pauta com 25 iniciativas, das quais 15 ainda dependem do Legislativo. Algumas estão tramitando e outras serão enviadas, disse o ministro Fernando Haddad. A regulamentação econômica, né, das Big Techs, assim como a do imposto seletivo, a limitação a supersalários e mudanças na previdência dos militares, também estão aí entre os projetos mais importantes do ano para o governo. Segundo Haddad, o desenho da reforma do imposto de renda está pronto, mas ainda falta a avaliação do Planalto para o envio da proposta final. Após o encontro, Mota afirmou que não será um presidente que criará um obstáculo sem que ele exista. Ele falou o seguinte: nós já temos aqui, ao longo desses 2 anos, uma parceria de trabalho liderada pelo presidente Arthur Lira e apoiada por nós, líderes na época. Ajudamos a aprovar quase toda a agenda econômica enviada pelo governo. Agora a postura será a mesma. Teremos lealdade não ao governo, mas ao país. Falou aí o Hugo Mota, né, o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos ver se essa relação vai ficar uma relação bacana, né, entre o governo, né, entre o executivo, o legislativo, o judiciário. Tem que ter esse equilíbrio dos poderes, porque com certeza quem é que é beneficiado? A população, né? Somos nós aqui que dependemos toda dessa administração e do país está funcionando de uma forma harmônica. Pessoal, a turista paulista Júlia Panconi Rigueto, de 26 anos, morreu e outras 5 pessoas ficaram feridas no desabamento do teto da igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, Salvador. Considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo, a Igreja do Ouro, como era conhecida, enfrentava problemas estruturais há anos. Imagens capturadas após o desabamento mostram os estragos na edificação aí, construída entre o século XVII e o século XVIII. A igreja e o convento de São Francisco, né, de Assis, foram tombados aí pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Porém, é uma igreja aí de tantos séculos, né, estava aí com a sua manutenção não muito em dia. Muitos vergalhões, tinha ali um teto sendo segurado por algumas madeiras, isso já há anos. A população ali do Pelourinho, né, os turistas já percebiam isso, que sabe aquela cara de campo de obra ali, canteiro de obra? Ela tava com essa cara, como é um patrimônio, né, tombado, você não pode sair mexendo de uma hora para outra, aí precisa toda aquela burocracia, aquele trâmite, porém ela estava ainda em funcionamento, aberta para turista. E, infelizmente, ontem tivemos aí o desabamento, né, do teto, vitimando a menina Júlia aí, a moça Júlia, de 26 anos, paulista, que estava lá visitando uma igreja tão bonita, né? A igreja era conhecida como a Igreja do Ouro. Uma característica dessas igrejas coloniais do Brasil, naquela época que os portugueses ainda estavam aqui, né? O Brasil era colônia, então usavam muito do ouro extraído das Minas Gerais ali também para fazer toda essa construção de igrejas. Então fica aqui também, né, o nosso lamento e a nossa força para toda a família da Júlia Rigueto, de 26 anos, que morreu visitando essa igreja, né? Infelizmente, nessa tragédia aí da queda do teto da igreja de São Francisco de Assis, lá no Pelourinho, um lugar lindo em Salvador. Vamos falar agora um pouquinho de música. Após 20 anos, Ozzy Osbourne e a formação original do Black Sabbath vão se reunir para o último show em Birmingham, na Inglaterra, no dia 5 de julho desse ano. A banda de heavy metal será a atração principal do festival Back to the Beginning, que arrecadará fundos para hospitais infantis e de Parkinson. Outras bandas de peso, como Metallica, Pantera, Slayer e Gojira, e também o Anthrax, já anunciaram aí a presença. Por causa do Parkinson, né, e de lesões na coluna, o Ozzy tem se afastado dos palcos. Tom Morello, o guitarrista do Rage Against the Machine e um dos diretores do evento, ele prometeu o maior show de heavy metal de todos os tempos. Vai ser bacana, né? Encontrar aí o Black Sabbath num último show, um show aí de despedida com a sua formação original. Lembrando que o Black Sabbath é uma banda formada lá no iníciozinho da década de 70 e é considerada a banda que deu origem ao heavy metal. Vamos falar agora um pouquinho de futebol.
tivemos jogos importantes ontem da 8ª rodada do Cariocão. O Flamengo goleou a Portuguesa por 5-0 ontem. O Vasco perdeu para o Fluminense de virada. O Vasco tinha feito o primeiro gol, depois o Fluminense empatou e virou o jogo. E hoje nós teremos aí Nova Iguaçu e Botafogo. Aí vai completar aí a participação dos 4 grandes na competição, né, na 8ª rodada do Cariocão 2025. E com essa goleada do Flamengo ontem, a classificação de momento é a seguinte: Flamengo em primeiro, Volta Redonda em segundo, Vasco em terceiro, Nova Iguaçu em quarto, Maricá fica em quinto, em sexto vem o Fluminense, seguido pelo Botafogo em sétimo, o Sampaio Correia em oitavo, Madureira em nono, em décimo Boa Vista, 11ª Portuguesa e na lanterna o Madureira. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta no nosso quadro Notícias da Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade, com Leandro Thompson.